Vamos falar sobre os impactos que a poluição emitida pelas indústrias localizadas no polo petroquímico de Capoava, distrito do município de Santo André, que integra a região metropolitana de São Paulo, gera no meio ambiente e na saúde da população de alguns bairros da Zona Leste da capital paulista. As investigações sobre a contaminação avançam na Comissão Parlamentar de Inquérito da Câmara Municipal de São Paulo. Nós vamos falar sobre esse assunto com Carlos Bocuí, presidente do Instituto Brasileiro de Proteção Ambiental, PROAM. Olá, Bocuí, bom dia, seja bem-vindo. Olá, Marilu, como vai? Bom dia, prazer estar com vocês aqui de novo. Tudo certo, bom dia. Nós estamos bem na medida do possível, né? Porque realmente as notícias são terríveis, né? Aqui no Brasil, e mais essa, né? Que a gente vai falar agora, né, Bocuí? E a gente sabe que você esteve na CPI nessa semana, foi convidado justamente por ter sido um dos primeiros a denunciar o caso e por acompanhar esse grave problema ambiental há 20 anos, né? E é grave porque deixa doentes os moradores das proximidades desse polo petroquímico de Capoava, e a doença é tireoide de Hashimoto. Mas antes da gente falar especificamente dessa enfermidade também, eu gostaria que você, Bocuí, nos contasse como é que foi o início dessa luta que você denunciou praticamente há 20 anos atrás. Marilu, em maio de 2002, nós estivemos nas redondezas do polo, eu fui com alguns ambientalistas, e havia notícias à época que o polo seria ampliado. E nós sabíamos que na atual localização do polo, na forma como ele foi constituído, numa área onde você tem uma grande população no entorno, isso jamais seria possível como objeto de licenciamento, né? Então, naquela ocasião, fizemos entrevista com vários moradores da rua Patagônia, que fica em frente à planta industrial, as plantas, né, porque é um polo, agrega uma porção de indústrias, e nos foi relatado pela população problemas que são decorrentes de poluição atmosférica, como asma, bronquite, rinite, sinusite, esse tipo de efeito que se dá no contato direto com poluentes. Mas nós soubemos também que havia uma pesquisa no local de uma médica, a doutora Mariângela Zaccarelli, que pesquisava a incidência de tiroidite de Hashimoto. A tiroidite de Hashimoto é uma doença autoimune e, segundo a literatura médica internacional, ela pode ser provocada por poluentes atmosféricos, principalmente CORs, compostos orgânicos voláteis. Então, isso já é um fato que é anotado pela literatura médica internacional. E nós fizemos uma entrevista com a imprensa no dia 12 de junho de 2002, portanto, ontem se fez aí 20 anos dessa denúncia. E desde então, apesar de todos os estudos promovidos pela doutora Mariângela, nós não obtivemos uma resposta satisfatória, nem por parte da CETESB, que é o órgão de controle, nem por parte do setor de saúde, que deveria estar acompanhando com estudos epidemiológicos essa situação preocupante, não é? Então, é isso, nós temos uma situação de poluição clássica, conhecida, antiga, e que ela precisa ser solucionada, não é? Agora, é preciso mover aí os órgãos responsáveis, o Ministério Público já se movimentou, já ajuizou a ação, a Universidade de São Paulo, a área de saúde pública, já complementou estudos também da doutora Mariângela, ou seja, você tem uma boa iniciativa no sentido de saúde pública, de diagnosticar o problema por parte da médica que cuidou dos pacientes, por parte do setor da Universidade de São Paulo, mas não dos órgãos públicos responsáveis. Exato. E na CPI, né, Bocuí, você disse que é preciso adotar aí um plano de controle de emissões desses poluentes, né, que você acabou de falar, e algo semelhante com o que foi realizado na cidade de Cubatão, aqui na Baixada Santista. Nós não temos dúvida, viu, Marilu, que a situação do polo de Capoava, pela proximidade da população, pelo potencial dos impactos gerados, principalmente pela presença de indústrias químicas pesadas, indústrias de petróleo, uma refinaria,
com uma proximidade muito grande da população, isso se assemelha muito ao processo produtivo existente em Cubatão. Então, como foi feito em Cubatão, é um bom exemplo, né, de adequação a um modus vivendi mais civilizado. Cubatão passou por um plano de controle de levantamento de fontes, e isso levou, num determinado ponto, a uma adequação dos sistemas produtivos e também da contenção dos poluentes lançados na atmosfera. Então, nós não temos dúvida que hoje a petroquímica de Capoava, Polo, ele representa ainda uma situação de desconformidade ambiental que pode se espelhar no exemplo de Cubatão. Exato. Agora, no caso, é preciso ter, então, um sistema de controle de filtros, é isso? Eu queria que você explicasse um pouquinho mais sobre essa questão e também o papel da CETESB. Como é que você analisa? Bom, Marilu, essa questão, ela envolve, quando você tem um polo petroquímico com várias indústrias, não é? Você tem várias fontes de poluição. Isso significa o seguinte: para controlar esse processo, você tem que se debruçar sobre o processo, ou seja, a forma como essas empresas e em que escala essas empresas produzem naquele local, né? Então, é preciso identificar as fontes, né, de emissão de poluentes e é preciso identificar também se esse sistema ele está de acordo com a melhor tecnologia, com os melhores filtros, com uma atualização tecnológica que obrigatoriamente tem que acontecer, né? Por outro lado, a questão da CETESB, para nós, nesse caso, a CETESB acabou demonstrando o afastamento da área de saúde, da área de percepção sobre a questão de saúde. A CETESB foi criada em 1968 para tratar da proteção da saúde também, né? E ao longo do tempo ela foi se distanciando dessa missão de perceber o quanto os poluentes causavam malefícios às comunidades, e ela passou a trabalhar como um agente de controle. Então, essa é uma armadilha da especialização, né? Na medida que você passa a ter uma proximidade com o setor de controle e deixa de relacionar aqueles poluentes que ali existem com os efeitos adversos à saúde, você deixa de ter um lado da percepção do problema, e me parece que a CETESB ela sofreu esse distanciamento, o que implica numa remodelagem, né, do papel da CETESB, né? A CETESB é um órgão de controle e esse órgão deve funcionar a contento na proteção da saúde da comunidade. Outra questão é que as ações que a CETESB tem promovido são ações pontuais. Por exemplo, existe uma reclamação de uma pessoa, um morador, a CETESB vai e multa, né? Então, essa forma aleatória de trabalhar como bombeiro, corre lá e multa, ela pode funcionar porque ela demonstra que o agente de controle está presente, está agindo de alguma forma. Porém, o papel da CETESB vai além disso. Em casos de risco à comunidade, você tem que proceder à interdição, né? Você tem que proceder a medidas administrativas mais fortes, porque multas, você sabe, a empresa acaba recorrendo das multas, elas muitas vezes acabam sendo engavetadas, não são executadas. Então, essa ação mais volátil da CETESB, nesse caso, elas precisariam ser transformadas em ações mais estruturais de controle efetivo dos sistemas que podem estar em desacordo com a normativa da proteção ambiental. Bom, Bocuí, então está aí a importância, né, desse órgão, né, da CETESB, que você fala que realmente nesse momento, e até durante 20 anos, não cumpriu o seu papel, enfim, de fazer essa investigação e de coibir, né, todos esses abusos aí dessa petroquímica. Agora, quem fiscaliza a CETESB? Como é que a gente pode ter o controle, né, desse órgão tão importante do governo do estado de São Paulo para que ele realmente cumpra o seu papel? Marilu, essa sua pergunta é extremamente contemporânea, porque nós temos agora o acordo de Escazú, que entrou em vigor nesse ano,
E o Acordo de Escazú, ele é um documento que trata do controle social sobre os agentes governamentais, sobre a governança. E a questão mais importante para você ter uma governança ambiental eficiente é você ter sistemas de controle que auditem o processo de forma independente, ou seja, que a sociedade tenha a capacidade de ter uma vigilância permanente sobre os órgãos ambientais, né? Essa percepção da sociedade sobre a questão da governança ambiental, ela é deficitária no Brasil. Nós temos que trabalhar, você sabe, na área federal, os organismos de transparência, os conselhos ambientais, como o CONAMA, eles foram desmantelados. E em São Paulo, o próprio Conselho Estadual do Meio Ambiente, ele está sendo judicializado pelos ambientalistas por insuficiência democrática. Então, nós estamos passando por um processo de perdas dos instrumentos de controle dos espaços que deveriam estar à disposição da sociedade como caixa de ressonância dos sistemas de governança ambiental, né? Então, precisamos ampliar essa capacidade da inserção de setores independentes da sociedade no sentido de exercer a observação, promover a transparência das ações dos órgãos ambientais. O caso do Polo de Capuava é um caso que tipifica essa realidade, né? E Bocuí, vamos falar agora das pessoas, né, que sofreram durante todos esses anos, né, esses 20 anos sofrendo várias doenças, como você disse já no início aqui da nossa entrevista, e ainda essa questão da tireoidite de Hashimoto, né, como você bem lembrou, que foi diagnosticado aqui pela médica endocrinologista da USP, a Maria Ângela Zaccarelli. O que poderia ser feito em relação ao que o estrago, né? O estrago já foi feito na saúde das pessoas, né? Existe alguma possibilidade de indenização, alguma possibilidade de tentar reparar minimamente o que essas pessoas já sofreram? Olha, Marilu, eu acompanhei quase que todos os casos de contaminação química no Brasil, desde o caso da Shell, lá em Paulínia, o caso da Vila Carioca, o caso da ROD em Cubatão, o caso do Barão de Mauá, na região do ABC, e, invariavelmente, o poluidor, ele chega a dizer que contaminou o ar, o solo, a água, mas ele não admite a contaminação da população, porque isso implica num processo muito mais sério, né, de impacto à saúde humana, né? Então, essa reticência dos poluidores em admitir a poluição que atinge a população nos leva a um impasse, onde as questões são levadas para o âmbito jurídico, né? E aí, como se sabe, a justiça é lenta. Então, a grande questão que se coloca é que essa situação hoje, ela deve ser resolvida principalmente no âmbito da própria CETESB, do órgão de controle que pode tomar uma medida mais efetiva da interdição daqueles processos que podem estar causando esse problema, não é? Então, respondendo à sua pergunta, sim, uma vez comprovado o nexo causal, ou seja, os agentes poluidores e as digitais do poluidor, daquele que emitiu a poluição, é possível, sim, que você passe a um processo de responsabilização dos poluidores e, nesse caso, o ressarcimento à população pelos danos que foram causados. É o que nós esperamos que aconteça, não é? Além de, principalmente, que essa poluição cesse, não é? Que a gente entre num modo de vida mais civilizado, né? Deixando esse passado sombrio da poluição industrial para trás, porque isso é uma coisa do século XX, né? E também temos que considerar que esses processos de produção de cadeias produtivas do petróleo dentro de grandes áreas urbanas, isso é inaceitável nos dias de hoje, né? É uma convivência que eu diria... se você tivesse que propor esse licenciamento hoje, certamente ele seria descartado porque a alternativa locacional para a implementação de um polo desses não seria adequada, né? Então, o Brasil tem que resolver as situações de
inconsistências, não é, com relação ao ordenamento territorial e também com a exposição das comunidades à poluição. Exato. Falando desse tema, a gente lembra até do filme, né, O Lucro Acima da Vida, que a gente teve aí o trabalho, né, do sindicato aí dos químicos unificados, contra as multinacionais Shell e BASF, né? Então esse também foi uma luta que foi histórica, né? A gente só lembra que com bastante mobilização, é raro, né, ter esse tipo de vitória, é raro conseguir comprovar essa questão do nexo causal, né, que você falou, mas na realidade o Sindicato dos Químicos Unificados, eles conseguiram, né, os sindicalistas, né, desse sindicato, e virou até filme, né, O Lucro Acima da Vida, mas é raro, né, Bocuí? Então, Marilu, a máxima de Wall Street, né, a ganância é boa, né? A ganância é boa na Bolsa de Valores se você pensar em elementos que sejam não nocivos à sociedade, que você possa trabalhar com empresas limpas, né? Mas o que não se pode admitir é a geração de lucro à custa da saúde das pessoas, né? Legando um enorme passivo de saúde pública para o setor de saúde estatal, né? Então, essa questão de moralidade administrativa também, que isso envolve, é importante que a gente observe que gerar lucro à custa das externalidades, né, como a indústria coloca, externalidade é aquilo que vai para fora do sistema, né? Nós precisamos internalizar a externalidade, né? Quer dizer, esse tipo de produção, esse modelo anacrônico, ele tem que acabar, né? Nós temos que partir por uma nova fase de proteção da sociedade e também do impedimento, através do licenciamento ambiental, que esses processos eles possam continuar. Porque essas atividades, elas são, na verdade, objeto de contínuo relicenciamento da licença de operação. A CETESB faz isso. Então, a CETESB já há muito poderia ter exigido essa adequação à modernidade, né? E é isso que a gente espera que ocorra. Exatamente, só também falando dessa vitória, né, contra a Shell e BASF, a gente também coloca aqui os cumprimentos à Associação dos Trabalhadores Expostos a Substâncias Químicas, né, a TESC também, que foi vitoriosa junto com o Sindicato dos Químicos Unificados, né, contra as multinacionais Shell e BASF. Enfim, realmente foi um fato realmente muito importante aqui na história do sindicalismo brasileiro, só relembrando. E como você falou, como tem essa questão da licença, né? Quer dizer, a CETESB já poderia ter tomado providências, né, para mudar essa realidade. Mas temos aí o Bocuí lutando há 20 anos, né, Bocuí? A gente te agradece muito, a população aí da Zona Leste te agradece com certeza por esse empenho, né, por não desistir, né, durante 20 anos você lutando por essa população que está exposta ao polo petroquímico de Capoava, e oxalá que tenha realmente um resultado positivo, né? Temos aí a CPI, né, da Câmara Municipal de São Paulo. Você continua esperançando, como diria Paulo Freire, Bocuí, só para a gente terminar aqui. Marilu, eu agradeço muito as suas palavras generosas, mas eu diria que se tem alguém que merece um voto de louvor nessa história, é a médica, a doutora Mariângela Zaccarelli, porque ela, de forma abnegada, ela foi além da função de médica daquela população. Ela saiu às ruas para procurar as causas, né? O que é muito raro num médico. Ela é uma endocrinologista e ela fez um trabalho magnífico de epidemiologia, na medida que ela conseguiu, inclusive, identificar a pluma da poluição, não é? Entre os seus pacientes, que são muitos. Então, ela realmente merece essa esperança, né, de que a gente encontra atores na sociedade que têm esse espírito de cidadão, né, de envolvimento, e que podem fazer a diferença para transformar o mundo para um mundo mais justo, né? Porque o que nós estamos diante nesse episódio é de uma situação de injustiça ambiental. Ninguém mora na frente do polo porque escolheu morar lá, né? As pessoas moram porque muitas vezes é mais barato,
porque alguém da família trabalha no polo, quer dizer, aí você corre o risco de dupla exposição, né? Porque se você tem a poluição para fora dos muros, é muito provável que esses gases também estejam fazendo um efeito internamente. Então, realmente, isso coloca esperança na capacidade da sociedade de exercer controle social. Tá certo, Boquinha? A gente agradece muito aqui a sua participação. Um bom dia para você, uma boa semana e até uma próxima oportunidade, que será breve, com certeza. Um beijo. Bom dia, Marilu. Bom dia. Falamos aqui com o Carlos Bocuí, presidente do Instituto Brasileiro de Proteção Ambiental, PROAM. Aqui você ouve as notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual.